Olá, galerinha, vamos aqui responder a questão 5 da nossa playlist, né, de concursos, que diz assim, ó. Clara precisa de 1/3 de xícara de farinha de trigo para que determinada receita renda uma porção. Qual das frações abaixo expressa a quantidade de xícaras de farinha de trigo que Clara precisará fazer para 2,5 porções dessa mesma receita? Então, primeiro vamos entender. 1/3 rende uma porção. Beleza. E aí ela quer 2 porções, vírgula 5. Esse vírgula 5, entenda que é metade de um inteiro, concorda? Se eu tenho aqui, ó, uma porção inteira, metade seria 0,5, certo? Então, por isso que esses 0,5 aqui que tem, vai ser metade de uma porção, tá? Então, bora aqui, ó. 2 porções, se eu quiser 2 porções, eu tenho que ter 1/3 dessa xícara mais 1/3, né? Porque 1/3 não é uma porção. Então, 1/3 mais 1/3 seria 2 porções, certo? Aí, mais metade de uma porção, né? Então, metade de uma porção seria esse 1/3, né? Dividido para 2, beleza? Então, nós só tem que fazer essas continhas com fração. Ó, novamente, aqui, ó, rende uma porção, aqui uma porção, e esse aqui, ó, meia porção, que o que corresponde ao 0,5 somado àquele 2 aqui, ó, entendeu? Porção. Então, agora nós precisamos responder. Como essas duas primeiras frações já têm um denominador igual, então posso somar. Lembrando que na soma de fração, eu somo o numerador e repito o denominador. E isso só posso fazer quando os denominadores, ou seja, o número de baixo, tá igual. Aí agora, nós precisamos resolver esse 1/3 dividido para 2. O que é que nós faz? Na regra de divisão de fração, repita a fração, primeira fração, que é a fração de cima. Troca o sinal de divisão, que é esse traço, por vezes, e inverta a segunda fração. Aí você vê, aqui embaixo não tem fração não, Fê. E agora, como é que eu faço? Lembrem, o denominador de qualquer número natural é 1. Então, por mais que ele não apareça, a fração daqui de baixo é 2 sobre 1. Então, agora, vamos inverter. Vamos inverter 1 pelo 2, né? Então, vai ficar aqui, ó, 1 em cima e o 2 embaixo. Então, resolvendo agora, eu vou repetir o meu 2/3 do início, mas aí vou multiplicar o número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes número de baixo. Regra de multiplicação de fração. Aí, ó, 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 2 dá 6. Aí, observe, eu tenho uma soma de fração, mas os denominadores estão diferentes. Então, o que é que nós faz? Tira o MMC dos denominadores, que é o número de baixo. Então, de 3 e 2. O menor número que dividir aqui seria o 2, né? Aí, ficaria 3, que não dá para dividir por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora, só dá por 3. Então, aqui, ó, dá 1 e aqui também dá 1. Então, o MMC aqui, ó, de 6 e 3 é 6. Então, agora, os meus novos denominadores serão 6. Então, vamos colocar aqui, ó. Mas, nós temos que modificar o número de cima também, concorda? Então, para mim saber qual vai ser o meu número de cima, eu tenho que descobrir por quanto eu multipliquei o 3, que deu esse 6. E o número que eu multipliquei aqui embaixo, eu vou multiplicar em cima. Então, o número que eu multiplico por 3, que dá 6, é o 2. Então, aqui vai ser 3 vezes 2. E também em cima eu vou ter que multiplicar por 2, tá bom? Então, ó, já multipliquei 3 vezes 2, deu 6. E 2 vezes 3, 4. Qual número eu multipliquei por 6 que deu 6? 1. Então, 6 vezes 1 deu 6. Se eu multipliquei embaixo, multiplico em cima também. 1 vezes 1 dá 1. Aí, agora eu posso somar. Soma de frações com denominadores iguais. Soma os números de cima e repito o número de baixo, que é o denominador. Então, a nossa fração final ficou 5 sobre 6. Gabarito, letra D. Olha, dê uma boa revisada nas regras de fração, tá? Que vai te ajudar bastante. Então, bons estudos, um cheirinho queijo, até a próxima. Fui!